Como cantar todo dia sem ferrar a voz? Não importa o tema do vídeo que eu publico aqui no canal, sempre tem alguém que vai comentar aí embaixo assim. E eu não tô reclamando, tá? Mas eu resolvi fazer uma live só sobre isso, porque é um assunto interessante pra vocês e que é um problema, assim, que muita gente tem, que é o pessoal que perde a voz em uma música, duas, uma hora, no outro dia não consegue nem falar, não consegue cantar, sempre tá tendo problema, né, com a emissão do som, tá cantando, né, não consegue passar algum tempo cantando e aí perde a voz, fica rouco, etc. Tem dor de garganta, uns falam que sente dor mesmo na hora de emitir a voz, outros, enfim, N problemas, porque as pessoas não conseguem então se manter cantando, às vezes nem por uma hora, quiçá se fosse para cantar todos os dias. Quem de vocês tem esse problema de perder a voz? Sentir dor ao cantar, de perder a voz, de ficar rouco, de no outro dia sentir bastante dificuldade, não conseguir falar, não conseguir cantar? Eu só consigo cantar 3 músicas no máximo. Aí, problema. Eu não sei qual que é, por exemplo, a sua atuação, se você canta numa banda, se você canta numa igreja, enfim, mas em geral, num louvor de uma igreja, você vai cantar uma meia hora. Se for um show de uma banda sua, 1 hora ou mais, né? Há bandas famosas por aí, inclusive, esses tempos atrás eu fui no show do Dream Theater, né? E 3 horas de show, galera. E músicas agudas, difíceis, de difícil execução e tal, e o vocalista teve que aguentar. Então, assim, realmente, então, qual que é a diferença entre o que eles fazem que talvez você não está fazendo, que eles conseguem e você não? Qual que é a diferença entre as pessoas que conseguem cantar mais tempo e as que não, as que ficam roucas e as que não? Porque tem os modelos também, né? Na igreja às vezes tem lista de louvor, às vezes vários vocalistas, né? Tipo, cada cantor canta uma música, mas se for ministério de louvor é pelo menos meia hora aí de músicas, 5, 6 músicas, então acaba sendo mais do que só 3 músicas, e aí complica. Vamos falar sobre algumas coisas então que podem trazer essa perda vocal, essa rouquidão, essa dor, esses problemas que se tem quando a gente então perde a voz com facilidade ou fica rouco com facilidade e a gente não aguenta cantar muito tempo e não aguenta cantar todos os dias. O que acontece? Existem basicamente 2 coisas que fazem com que você fique rouco, perca a voz, não aguente cantar as músicas, e essas são 2 coisas que ramificam para mais coisas, mas são basicamente 2 coisas. Primeiro, resistência, tá? Quando a gente canta, quando a gente emite sons, a gente está falando de musculatura. E assim como nos esportes, os atletas treinam para gerar resistência muscular, aguentar fazer uma partida inteira de um jogo, aguentar fazer uma corrida inteira, uma maratona, independente do esporte, nós também como cantores precisamos exercitar e para adquirir resistência, né? O cantor que não tem resistência, ele pode até mesmo estar cantando direitinho, mas não aguentar cantar muito tempo por não estar com os músculos tão resistentes. Então, sente fadiga muscular com mais rapidez. Então, falta de resistência pode ser um motivo pelo qual você está perdendo a voz ou não está conseguindo cantar muito tempo ou não está conseguindo cantar todos os dias. Esse é um dos motivos. Esse pode ser um dos motivos. E o outro motivo é o abuso vocal. E o abuso vocal, ele é o que mais ramifica. Primeiro, a gente tem o abuso vocal por falta de técnica. A pessoa tem vários jeitos de a gente não ter uma técnica, várias coisas que a gente faz que são falta de técnica da nossa parte, que faz com que a gente cometa abuso vocal. Por exemplo, cantar com volume excessivo. A gente sempre escuta, acho que você já escutou, nossa, que vozeirão, parece que é uma coisa extremamente boa quando você consegue cantar com um volume muito grande de voz, né? Quando você tem muito volume, quando você consegue cantar muito alto, mas isso não é bom para sua saúde vocal, no sentido de que assim, normalmente você canta com microfone, então você não precisa fazer um volume de voz tão grande assim, tá?
Quanto mais volume, mais sopro, mais intensidade, mais trabalho muscular, e aí você vai acabar então fadigando esses músculos com mais rapidez, beleza? O excesso de volume traz mais sopro também, né? Excesso de sopro e daí desidrata as pregas vocais com mais rapidez. Então, muito volume não é bom, cantar muito alto, né? A gente tem que aprender a projetar bem a voz para ficar uma voz audível, uma voz bem projetada, uma voz bonita, mas cantar muito alto não é bom, não faz bem para a sua saúde vocal. Por isso que a gente usa os microfones para amplificar a voz. Não entendam o contrário que eu tô falando, tá? Não é para cantar baixinho, cantar para dentro. É para cantar com bom volume de voz, projetando a voz. Quando a gente canta com muito volume, no sentido de estar quase gritando para cantar, você sente assim que o volume exagerado, isso é prejudicial para sua voz. Esse é um problema técnico, né? A pessoa não consegue cantar com menos volume, menos intensidade. Excesso de sopro também, é muita força, muito ar que está passando por ali, também é um problema técnico que vai trazer rouquidão com o passar do tempo, que aí você traz todo um esforço em conjunto, como eu falei. Excesso de sopro, excesso de uso das musculaturas, né? E aí a voz acaba desidratando, as pregas vocais acabam desidratando com mais rapidez, tá? A falta de conhecimento da própria fisiologia, do próprio corpo, dos registros vocais para trabalhar, então, a voz de uma maneira que você consiga subir para os agudos, usando o registro correto, o registro vocal correto, e fazer também agudos e médios e graves, com uma voz equilibrada, usando as musculaturas da maneira correta. Quando a gente fala de registros vocais, quer dizer que existe um equilíbrio dos músculos para a gente trabalhar em cada região, em cada altura de som, certo? E é isso que compõe os registros vocais, quando tem um músculo mais ativo que o outro, etc. Principalmente quando a gente fala de TA e CT, né? E aí, se você não está entendendo nada do que eu tô falando sobre registros vocais, eu tenho um vídeo só sobre registros vocais aqui no canal, você pode ver mais detalhes sobre isso lá, beleza? Que aqui não dá para eu aprofundar tanto. Mas ter conhecimento desses registros, do uso correto das musculaturas, é bastante importante para você manter então a sua voz saudável, para você então manter uma voz de qualidade, conseguir alcançar notas agudas sem fazer um abuso vocal, sem forçar uma musculatura que não foi feita para aquilo. Explicando melhor, por exemplo, se você canta ali nos graves com a voz pesadona e você quer subir com essa mesma voz, com esse mesmo registro para notas agudas, é normal, bem natural, que você vai fazer um esforço, um abuso vocal, porque essa voz aqui, esse registro mais grave, que a gente chama de voz de peito, ele não é para chegar em notas tão agudas, você teria que estar, então, usando um outro registro vocal. E aí é nessa hora que você ferra com a tua voz. E daí você vai fazer os agudos e faz aquele agudo gritado mesmo, no limite, tensionando o máximo possível as musculaturas não adequadas para aquele momento. E daí você acaba perdendo a voz, ficando rouco e lesionando muitas vezes até para o dia seguinte. Tem gente que não é assim, tipo, perdeu a voz na hora de cantar e continua falando. Tem gente que perde a voz. Quem nunca foi aí num show, alguma coisa assim, e gritou e depois não conseguia nem falar? Quando a gente faz esse tipo de coisa, né, sobe para os agudos, usando voz de peito, canta com muito volume, né, põe muito sopro, né? Sai aquela coisa muito forte, você sente que está saindo muito ar de você, assim, tudo isso é o uso inadequado da técnica que vai te trazer rouquidão e perda de voz enquanto você estiver cantando, tá? Essas são coisas, assim, são das mais básicas que acontecem quando a gente perde a voz, quando a gente está cantando. Então eu falei, primeiro resistência, né? Se você não tiver uma resistência muscular, dificilmente você vai conseguir cantar por bastante tempo. E o segundo seria o abuso vocal, o abuso técnico, foi esse primeiro que eu falei, a falta do conhecimento da própria voz, usando registros inadequados em regiões agudas, forçando a voz ao limite, excesso de sopro, uso inadequado e excesso de volume, tá? Intensidade demais, sopro demais e uso de registros inadequados, principalmente nas notas agudas, usando os registros de peito em nota aguda, cantando gritado, é dessa maneira que você perde a voz. Falando isso, a gente também tem um outro tipo de abuso que não está relacionado à falta de técnica. Ele está relacionado ao tempo.
Vamos supor que você já é um cantor que canta aí na noite. Eu tenho algumas pessoas aqui que já falaram aqui pra mim no canal que são cantores da linha sertaneja. Então assim, se faz barzinho, se faz shows, enfim. E aí você tem... Eu já vi gente que faz barzinho falar que canta 2, 3 horas. É um período bastante longo. E ainda que você use a técnica vocal certinha, tudo mais, que você saiba cantar direitinho, cantar tantas horas assim é um tipo de abuso vocal. Você está usando em excesso sua voz, tá? Quanto melhor for sua técnica, menores serão os prejuízos. Mas em geral, quando a gente canta muito tempo assim, o maior prejuízo é a falta de hidratação. A gente vai cantando, vai cantando, vai cantando e as pregas vocais elas vão desidratando. À medida que elas desidratam, a gente precisa pôr mais ar, a gente precisa fazer mais esforço muscular para conseguir emitir as notas, para conseguir cantar com a mesma qualidade. E a gente vai começando a fazer mais esforço, então porque as pregas vocais estão desidratadas. E aí acontece o abuso vocal. Então, nesse segundo caso, não é uma falta de técnica, mas sim um período, prolongado, e aí você desidrata as pregas vocais e acaba tendo esse efeito rebote, tá? Sobre, então, a voz, por estar cantando um período muito longo, desidrata as pregas e acaba fazendo um esforço vocal. Resumindo essa primeira parte, são 2 coisas principais que te fazem perder a voz, que não te deixam cantar todos os dias, que estão ferrando com a sua voz, que estão te deixando rouco, que estão te deixando sem voz. Abuso vocal, que a gente divide em técnico ou excesso de tempo, falta de técnica, ou a pessoa que precisa cantar muitas horas seguidas, ou até mesmo falar. Não sei se tem algum professor, palestrante aqui, quando você fala muitas horas seguidas, você faz esses abusos também, tá? Ou ainda, então, falta de resistência. Então, abuso vocal ou falta de resistência são coisas que acabam fazendo você perder a voz, ficar rouco, não aguentar cantar mais que 15 minutos, 10 minutos, etc. E aí, Ju, como é que faz para resolver esses problemas? Tá? Como é que eu faço para resolver esse problema, então, de estar perdendo a voz? Qual que é o caminho? O que eu devo fazer para começar a construir uma voz que eu consiga cantar mais tempo, que eu consiga cantar hoje, que eu consiga cantar amanhã? Que eu consiga cantar todos os dias sem ficar rouco, sem ferrar com a minha voz. Como é que eu faço isso? Olha lá, o comentário do Anderson. Eu canto com amigos e familiares, fico rouco sem forçar a voz para alcançar notas um pouco mais altas. Então, Anderson, provavelmente você se encaixa no aspecto que eu falei da pessoa que usa o registro inadequado para notas agudas, vai subindo tudo no registro de peito, acaba gritando nas notas mais agudas, tá? E aí acontece o abuso vocal. Você fadiga seu músculo ali, o seu TA, e aí acaba ficando rouco. Enio consegue cantar 4 hinos direto, já é um... E depois, fica tudo bem com a voz? Se fica tudo bem com a voz, aí tá tudo certo. Perco a qualidade nos agudos, minha voz fica bem nos graves, mas quando fica mais alto, não sai. Aí, assim, pode ser que você não tenha muito controle sobre a questão da emissão, por exemplo, de uma voz de cabeça, que seria o registro para você cantar nas notas mais agudas, e não consegue projetar bem ela. Eu não sei se é o caso, mas estou falando. Tem gente que quando muda para o registro mais agudo, acaba soltando uma voz muito fraquinha e não gosta. Aí, em vez de trabalhar esse registro para desenvolver, projetar, conseguir mais volume, mixar a voz, fazer um mixed voice, enfim, acaba então optando por cantar com registro de peito, porque daí a voz vem mais forte, com mais volume e tudo mais, e acaba nesse aspecto aí não desenvolvendo a voz de cabeça, usando sempre a voz de peito e acontecendo o mesmo problema que eu falei lá com o Anderson, usando voz de peito no registro agudo, daí ferra a voz, ferra com a voz. Ó, o Rai Souza, eu canto na igreja 4 dias na semana, faz 20 minutos, não é muito, mas sofro pra aguentar, tá vendo, Rai? 20 minutos, se você tá sofrendo muito, então tem que ver bem direitinho quais desses aspectos que eu falei que você acha que tá acontecendo com você. Tá cantando com muito volume? Tá tendo muita musculatura muito tensa, muito rígida, você está sentindo que tem esforço demais, pressão demais na garganta para cantar? Tem que observar essas coisas para ver o que está acontecendo com você. Você precisa começar a se analisar para começar a entender de onde vem o problema, para começar a conseguir resolver, tá? André, você já fez fono, mas não obtive muito resultado. É o seguinte,
Uma coisa importante sobre exercícios de fono. Quando você procura um fono, audiólogo, e você vai fazer um tratamento vocal, por exemplo, ela tem uma fenda. Ela tem uma fenda ali que atrapalha, então deixa a voz dela mais soprosa e tudo mais, traz uma certa dificuldade para ela cantar. Mas você tem que explicar para o fono, ou até mesmo procurar um fono especializado em voz cantada, tá? Por quê? Porque assim, o fono ele vai tratar como se você fosse usar a voz para fala. Não é a mesma abordagem para quando você vai cantar. Quando você vai cantar, os ajustes das musculaturas são todos diferentes. Então, você tem que explicar para esse fono que é para voz cantada. E, de preferência, procurar um fono para fazer um tratamento assim que seja especialista em voz cantada, tá bom? Um professor de canto também bem qualificado, que entenda, vai poder te ajudar legal. Um professor que entenda de musculaturas, assim, ele não vai oferecer um tratamento, mas ele pode ir diminuindo essa soprosidade, esse alcance dos agudos com exercício dentro da aula de técnica vocal também. Se eu aumentar o volume da tosse, meu volume é baixo. Então você está querendo aumentar o volume, trazendo tensão para a musculatura, no berro, vamos dizer assim, né? Aumentando o sopro, aumentando a quantidade de ar, né? E fazendo mais força aqui. E na verdade, o que você precisa? Precisa aprender a usar os seus ressonadores, seus filtros, para amplificar o volume sem precisar gritar. Serve para voz feia? Serve para toda voz. Ó, se você acompanha meu canal aqui, você vai ver que eu não acredito em voz feia, eu acredito em voz que não desenvolveu ainda o potencial, tá? Quando eu trabalhava no terminal, já constante cuidando. Depois disto que passei a ter problemas nas horas de cantar. Então, quando eu trabalhava... Então, por exemplo, ela fez um esforço vocal sem saber, trabalhando de telemarketing. Esforço vocal cantando. E daí desenvolveu o problema que trouxe a dificuldade de cantar. Então, mesmo falando, a gente pode fazer esforço vocal inadequado. Teria que ter usado técnicas para articular melhor as palavras, né? Projetar a voz na máscara para conversar, né? Para poder não ter esse problema de rouquidão, e até gerou uma fenda para ela, no caso, né? Não consegue cantar de manhã. De manhã é difícil cantar, gente. Por quê? Porque a nossa prega vocal, ela tá inchada de manhã. Aí sua voz tá mais grave, ela não vibra direito, tá? Você tem que fazer um bom aquecimento. Se você vai cantar às 9 da manhã, o ideal é que você levante pelo menos às 6 horas. Bebe água, começa a fazer o aquecimento leve, né? Vai fazendo as regiões graves. Você vai sentindo que a voz vai soltando, vai ficando mais levinha. É porque tá inchada, normal. Quando a gente acorda, a voz tá inchada. Porque a garganta dói quando cantamos. Estaria usando a técnica errada? Sim. Se tá doendo, é que você tá ajustando a musculatura de um jeito que não tá bom. Não consigo cantar notas graves, não aguento cantar 2 hinos. No segundo já estou com a voz ruim. Então, Maeli, não consigo cantar notas graves, assim, você tem que ver se essas músicas que você está cantando estão dentro da sua faixa de extensão, ou se você está fazendo umas notas muito graves, que são, assim, são ruins para você fazer. Se elas estão dentro, se você consegue fazer, normalmente é porque você está usando uma voz muito pesada. Registro de peito. O registro de peito, ele usa muito da musculatura que a gente chama de TA. E essa musculatura, ela dá bastante brilho na voz e tudo mais, só que ela não resiste muito. O CT é a musculatura que está mais ativa na voz de cabeça. E aí o CT, ele não tem tanto volume, mas ele tem, então, mais resistência. As fibras musculares dessa musculatura, elas são mais resistentes, de longa duração. E aí, o que acontece? A gente tem que aprender, então, a cantar os graves sem colocar tanto peso na voz, porque mesmo estando notas graves, se a gente canta tudo de peito, assim, com muito peso, a gente cansa mesmo, tá? Se tiver dentro da sua extensão e tá cansando demais nos graves, é isso, tá cantando muito pesado. Tem que aprender a deixar mais leve. E deixar mais leve não é colocar um monte de ar pra cantar assim, soprano. Isso não é bom também. É aprender a, então, usar a musculatura, o ajuste muscular, para deixar a voz mais leve, beleza? Uma dúvida, Ju, meu esposo canta alto e grave, gosta de músicas de voz da verdade. São hinos bem altos e ele não fica rouco e consegue cantar bastante tempo. Então, seu esposo, eu não sei se ele tem aula, se ele já fez aula, mas ele desenvolveu um ajuste vocal onde ele controla bem a musculatura dele. E daí, o que acontece? Acontece isso, ele faz um bom controle da voz e acontece que
ele consegue cantar mais tempo, ele não faz o abuso vocal, ele não força, não espreme, não usa as musculaturas erradas. Provavelmente, eu não sei se ele já fez aula de técnica ou não, mas provavelmente ele ajustou a voz de um jeito saudável, tá? Não necessariamente, né, todo mundo que canta sem ter feito aula de técnica vocal tá fazendo tudo errado, tá? Isso é uma coisa importante pra vocês saberem, né? Tem gente que consegue ir ajustando e consegue uma técnica adequada, tá? Pra fazer as notas ali e tudo. Mas a aula de técnica vocal é bem importante para você desenvolver consciência, uma aula de canto, uma aula de técnica vocal para você desenvolver consciência das coisas e tudo, melhorar a respiração e poder trabalhar melhor a tua voz, né? Nas dificuldades e amplificar as suas facilidades, amplificar seus pontos positivos, né? E diminuindo os negativos, diminuindo as suas dificuldades. Júnior dos Santos, como descobrir a minha extensão vocal? Os exercícios para descobrir a extensão, né, as notas que você consegue fazer, normalmente são feitos em piano. Piano é instrumento, né, piano, teclado. Você pega ali e vai testando para ver qual a nota mais grave que você consegue fazer e a nota mais aguda. E a partir disso você consegue saber, então, a extensão de notas que você consegue fazer, tá? Não necessariamente você precisa entrar numa classificação vocal, tá? Eu já falei sobre isso aqui, porque dentro da música popular não é muito relevante. Mas você pode, conhecendo a sua extensão, você consegue, então, saber as músicas que você consegue ou não cantar. Assim, às vezes, instintivamente, você já vai ouvir, você vai ouvir aquela nota, você vai tentar reproduzir. Ah, é muito agudo ou é muito grave pra mim, né? Você conhecendo a sua extensão, você vai ter essas facilidades. Falamos sobre isso, né? Sobre os problemas, que são resistência e abuso vocal por falta de técnica ou por tempo excessivo cantando. E agora a gente vai falar das soluções desses probleminhas que a gente tem, né, quando canta. Primeira parte seria a resistência. Como resolver a resistência vocal? Praticando diariamente, praticando com consistência, com uma frequência e consistência, né? A prática ela leva à perfeição e traz também o ajuste, assim, o ajuste não, ela traz a resistência das musculaturas. Por quê? Porque assim, ó, voltamos à analogia dos esportes. Um atleta que treina diariamente desenvolve resistência e consegue jogar bem, treinar fazer uma boa partida, né? Por conta do treino. Ele treina sempre com a frequência, a consistência do treino dele, né? Que está desenvolvendo as habilidades dele e trazendo resistência à musculatura dele. Supondo que ele fique 2 meses sem treinar e vá jogar uma partida de futebol, você acha que ele vai render o mesmo tanto que se ele estivesse treinando diariamente ou 3, 4 vezes por semana? Acredito que quem joga futebol treina de segunda a sexta pelo menos, né? Deve ter um dia de folga por semana, no máximo 2. E aí a gente, como cantor, tem que treinar, vai acrescentando gradativamente, né, o seu treino, aumentando o tempo de forma gradativa para não fazer um abuso vocal, no caso só no treino, mas de forma gradativa aumentando o seu tempo de treino para você então desenvolver resistência. Uma pessoa que está ativamente cantando, por exemplo, o exemplo do rapaz que falou que canta na igreja 4 vezes por semana. 4 vezes por semana ele canta na igreja, cerca de 20 minutos. Então ele é bem ativo, vocalmente falando, assim, ele canta 4 vezes na semana, 4 de 7 dias. Então ele deveria estar treinando aí de 40 minutos a 1 hora todos os dias. Tirar esse tempo ali e treinar de 5 a 6 vezes por semana. Tirar o final de semana de folga do treino ou tirar o domingo só, mas de 5 a 6 vezes por semana ele devia ter uma rotina onde ele faz aquecimento, onde ele treina técnica, onde ele trabalha o repertório, né? As músicas onde ele tem mais dificuldade para ele desenvolver através de repertório também. Então ele deveria estar desenvolvendo isso para ter mais resistência. Eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, pode ser só falta de resistência. Cantando 4 vezes por semana, ele vai adquirir resistência com o tempo, mas se ele estivesse fazendo um treino, ele já teria essa resistência para poder cantar sem perder a voz. Beleza? Então, primeira parte, como é que resolve a falta de resistência? Com
um treino que tenha consistência, frequência e consistência. Determine uma frequência. Se você está começando agora, pelo menos 3 vezes por semana, separe ali 30 minutinhos para você treinar. E se você já canta 5 vezes por semana, você treinar também de 40 minutos a 1 hora, se você já está nativa aí. Esse é um tempo legal, uma frequência legal de treino consistente que vai te trazer um bom resultado, beleza? Para o pessoal que fala muito de ficar rouco quando vai conversar, uma coisa que eu recomendo é o seguinte: se você sabe fazer uma rotina de aquecimento, você pode fazer um aquecimento assim que você acordar, tá? Porque o aquecimento, ele ajuda a gente a lembrar nosso corpo da respiração correta, apoio respiratório. Você pode fazer exercícios, como eu já ensinei aqui no canal, os humming, né, boca que usa, projetando a voz mais aqui na máscara, nos seios paranasais, para que você, então, fazendo isso, vai abrir mais espaço lá atrás, vai direcionar a voz aqui na máscara e tudo mais, e aí você vai, o que vai acontecer? Você vai acabar usando esses filtros para falar durante o dia e vai perder um pouco, vai acabar diminuindo um pouco essa questão de perder a voz, porque conversa muito alto. Você vai educando a sua voz. Toda vez que você treina, você faz exercício, você está ensinando o seu corpo os lugares certos da ressonância, a respiração correta, o apoio respiratório, tudo isso. Então, seu corpo vai começar a usar essas coisas que você faz no exercício, né? E aí você vai se policiando também, tá? No segundo caso, aí a gente estava falando do abuso vocal. Quando a gente fala do abuso vocal das pessoas que já cantam e cantam por muito tempo, várias vezes por semana e por muito tempo, então assim, acontece que nem sempre o problema é técnico, né? Ela canta por muito tempo e acaba, então, desidratando, como eu falei, e aí o efeito cascata. Aí desidrata, faz um esforço desnecessário para poder cantar, conseguir o mesmo volume de som e tudo mais, e aí então acaba fazendo esse abuso vocal, né? Fatigando a musculatura, ficando rouco, né? E como é que a gente então pode diminuir isso, atenuar isso? Primeiro, já assim, se a pessoa tem uma boa rotina de treino, ela vai ter desenvolvido uma boa resistência. E aí, ela focar bastante na hidratação, tá? Hidratação das pregas vocais é o que vai prevenir bem esse problema de quando a pessoa canta por bastante tempo. Porque se a prega vocal estiver hidratada e você tiver com uma técnica vocal legal, então dificilmente você vai fazer o abuso vocal. Ju, então como é que eu faço se eu vou cantar num barzinho ou vou cantar num show por 2 horas? Como é que eu faço para manter me hidratando? Primeiro, deixa sempre uma aguinha lá perto de você, né? Para você ir tomando durante o show. Existem aparelhinhos de inalação, de nebulização, que hoje são próprios para hidratação das pregas vocais, que você faz a nebulização na boca aqui, né? Eles têm um bucal para você pôr aqui, que já são para cantores, para tratamentos vocais mesmo. Então você compra um nebulizadorzinho desse aí, vai custar uns 100 e pouco, R$200. Se você já é cantor e canta tudo isso, então você tem que investir nos seus equipamentos para poder manter então o seu instrumento bem cuidado, seu instrumento, sua voz. Se você perder sua voz, você perdeu o instrumento, certo? E a diferença por exemplo, se você não cuidar bem de um violão, você toca violão, se você não cuidar bem do violão, ele pode, você quebra ele e tudo mais, você pode comprar outro, mas dependendo do problema vocal que você adquirir, se você não cuidar bem da sua voz, falando para cantores, como eu falei, que cantam já com bastante frequência, bastante tempo, né? Principalmente o pessoal que faz barzinho e tudo mais, se você não cuidar bem da sua voz, você vai perder sua voz, e a voz não dá para comprar outra. Se você for olhar aí na história de vários artistas, tem vários artistas que foram fazendo cirurgias e mais cirurgias, e aí perdeu a voz, perdeu de vez. Tem coisas que são irreversíveis. Então o que você puder fazer para cuidar, investir em você como cantor, né? Tipo, eu não escuto direito, por isso eu grito. Compra um retorno. Eu preciso me manter hidratado porque eu canto muitas horas seguidas. Compra um nebulizadorzinho para você. Vai investindo em você, que você vai ver que a longo prazo isso vai ser muito bom. Vai tomando água de golinho quando você tá cantando, vai hidratando. Você pode hidratar antes do show, depois do show, durante o show, tá? Hidratar sempre, 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 para evitar então que a falta de hidratação te leve a fazer o abuso vocal. E aí também, né, como eu falei, treino consistente, um aquecimento bom durante o show, procurando, né,
evitar os abusos de usar musculaturas ali, né? Projetar a voz, usar mais os filtros para conseguir os agudos, etc. Tudo isso vai ajudar, tá? E aí, quando o problema é técnico, Ju, eu não sei usar minha voz direito, então você precisa estudar. Quando o problema é técnico, no geral, é essas coisas que eu falei ali, né? E eles têm a ver com o grito, né? Com o esforço vocal desnecessário, com a musculatura, usar a voz de peito muito nos agudos. Esses são os principais motivos para as pessoas ficar roucas. Usar a voz muito pesada, com muito volume. Então, essas coisas aí você precisa educar a sua voz, precisa conhecer seus registros vocais, conseguir trabalhar bem sua voz, para você não fazer esse esforço vocal desnecessário e perder a voz sempre. Não tem milagre, assim, não tem uma dica mágica que eu vou te dar agora e vai resolver seu problema técnico. Existem três elementos que compõem um canto adequado, os três elementos do canto bom ou ruim, só que se você estiver cantando legal, esses três elementos são só a favor, certo? Os três elementos são a respiração e o apoio. Aí o segundo, fonte e filtro, que seria as suas pregas vocais aqui, fonte, musculatura e os filtros sonoros que amplificam e modificam o som. E a sua percepção, né? São os três elementos do canto. Quando você tem um estudo vocal, você vai estudar, vai desenvolver sua voz baseado nesses três elementos, fazendo coisas para desenvolver uma respiração, um apoio adequado, para saber usar a sua fonte, usar os registros vocais, usar as suas musculaturas da maneira correta para não fazer abuso vocal. E os filtros para amplificar, para cantar com bastante potência, bastante brilho, bastante volume, sem precisar gritar, tá? Se você consegue usar bem essa parte e daí junta isso com a sua percepção para você interpretar a música, para você, enfim, né, cantar bem afinadinho, né? Tudo isso, você junta esses três elementos, então você tem uma técnica vocal, está desenvolvendo uma técnica vocal adequada, não só a técnica, mas também a sua musicalidade. Então esses três elementos vão fazer a diferença no seu estudo. Quando você está estudando canto, você vai fazer uma aula com alguém ou você vai procurar os vídeos e tudo, você tem que sempre procurar coisas que desenvolvam você nessas três áreas. Aprender a respirar, usar o apoio, aprender a usar seus filtros e a sua fonte e aprender a desenvolver a sua percepção, afinação, musicalidade, tá? E interpretação. Essas três coisas vão desenvolver você como um cantor excelente se você desenvolver elas. E essas três coisas, principalmente no caso da falta de técnicas, as duas primeiras, perder a voz, assim, ninguém perde a voz porque tá desafinado, tá? Mas perde a voz porque tá usando a voz de forma inadequada, tá usando o registro vocal errado, tá cantando com muito volume, colocando muito fluxo aéreo, fazendo muita pressão nas musculaturas, Então tudo isso são coisas que vão te atrapalhar na sua técnica e vão te fazer então perder a voz. Então você precisa então desenvolver nessas áreas para você resolver esse problema de estar perdendo a voz. Quais os principais exercícios para fazer diariamente para melhorar as habilidades vocais? Então, se você vai criar uma rotina de estudo, por exemplo, eu indico assim. Você vai ter que ter exercícios que promovam, eu acho que você precisa fazer exercícios de respiração, né? Para manter sempre, então, essa respiração bem lembrada na sua mente, também conseguir manter uma boa resistência respiratória. Faz parte também. Quando você faz exercícios de respiração, a Sherlane é minha aluna e ela mostrou para mim um aparelhinho que chama Respirão. É um aparelhinho que ajuda a aumentar a resistência respiratória, tá? Então ele é um excelente instrumento para você desenvolver na parte da respiração. Você vai usar, vai fazer um aquecimento, vamos dizer assim, que trabalha respiração e esses exercícios que eu falei para desinchar as pregas vocais. Exercícios que não vão muito para os agudos, que trabalhem, né, por exemplo, pode ser um humming, exercícios de vibração, são excelentes exercícios para aquecimento. Então você vai usar um tempinho ali para respiração, para aquecimento, e daí você vai então fazer exercícios ou até mesmo usar um trecho de uma música para desenvolver a parte técnica, tá?
E exercícios técnicos, eles são bem variáveis de acordo com a dificuldade que a pessoa está tendo. Se ela usa um método, vai fazer vários exercícios ali, desenvolvendo todas as partes, todo mundo vai fazer os mesmos, né, mas sendo direcionado por um professor. Se ela faz aula particular ou é assim uma aula mais voltada só, né, para o problema dela, então o professor vai identificar as dificuldades e vai fazer exercícios para trabalhar isso. Então seriam a parte do aquecimento, a parte do exercício em si, assim, do desenvolvimento, e a parte da aplicação disso no repertório, de acordo com o que você está trabalhando. Fábio fez uma pergunta interessante, ele está perguntando de filtros. Fábio queria saber se nos agudos devo direcionar o ar para a parte da nossa cabeça, mais para o fundo ou mais para frente. Mais para o fundo, eu acho que é mais difícil para fazer agudo. Se você pensar um pouco mais nasal, é mais fácil para fazer agudo, tá? Falando de alcançar agudos, então acredito que uma coisa assim mais nasal, se você pensar no palato aqui, assim, né, no céu da boca, voltado aqui pro céu da boca, se você for direcionar o ar, né, é mais fácil para você fazer agudo. Júlia, canta 3 vezes no mês só. Esse é o perigo, por exemplo, a pessoa canta pouco, canta só 3 vezes, às vezes, e aí o que acontece? Nos períodos onde ela não tá na escala, alguma coisa assim, às vezes não tem uma prática de estar treinando, de estar fazendo exercícios, de estar tirando música, de estar cantando mesmo, não faz diariamente. Aí o que acontece? Quando vai cantar não tem resistência, daí fica complicado. Então, eu canto só 3 vezes por mês? Não tem problema. Treina 3, 4, 5 vezes por semana. E aí, quando você for cantar, você tá mais preparado. Porque se você, por exemplo, se você for praticar só as 3 vezes no mês que você canta, nossa, quando você for cantar, você vai estar sempre com as mesmas dificuldades, tá? Gargarejo com água normal, vinagre e sal. Auxilia? Na hidratação, não. O sal, ele ajuda a questão do inchaço, assim, mas eu falo pra você assim, que falando de pregas vocais, se você não tem esse nebulizador que eu falei, faz aquele normalzinho mesmo, assim, faz inalação com soro fisiológico excelente, tá? O vinagre eu acho que não, muito ácido. O que posso fazer para deixar a voz mais clara, mais suave? Aquilo que eu tava falando pro Fábio pode funcionar pra você. Se você fizer um exercício assim, ó, quando você tá cantando com a voz de peito, você fala com a voz bem pesada aqui, ó. Essa ressonância e essa força, né? Esse volumão que tem aí a voz de peito, fala desse jeito aqui. E eu já não falo mais assim. Eu uso mais, então, uma voz mais projetada, etc, que vai me facilitar e não vai me deixar perder a voz. Mas aí você pensa, por exemplo, se você fizer um exercício do humming que eu tava falando, com leveza, buscando não comprimir, né, sentindo a vibração do som da boca para cima, daí você faz bem mais leve do que só aí você mudou o filtro, você vai acabar mudando também a questão da musculatura, que você vai empregar mais força nessa musculatura, daí você vai acabar, então, já trazendo um pouco mais de leveza, mesmo nos graves, tá? Quer melhorar a potência da voz, o Anderson é professor, quer melhorar a projeção da voz sem precisar gritar, tá certíssimo. Eu tive professores no ensino médio que gritavam com a gente pra caramba. Quem nunca teve? Professores, na escola que eu estudei, por exemplo, tinha uma professora que foi transferida para a biblioteca que já tinha feito traqueostomia, ela não tinha mais aqui, né? Ela falava assim, né? Tinha até aquele aparelhinho, aquele buraco e tudo mais. É comum até entre professores, né? Professores de escola, assim, perder a voz total. Tinha uma professora de português que estava arriscada a fazer isso. Por quê? Porque grita e tal e acaba, então, desenvolvendo esse tipo de problema. A fono me proibiu de tomar água durante a cantoria. Ela te explicou por quê? Porque pra mim não faz muito sentido. Se você tá cantando, você tem que estar hidratando. Eu falo pra você não tomar água gelada,
para não, assim, água gelada você faz o aquecimento, você desincha as pregas vocais e aquece toda a musculatura envolvida, né, na produção do som. Aí se você põe água gelada, você resfria, então esse não é legal, mas água é bom, viu? Toma água. Júnior, após cantar, sinto dores nas musculaturas do pescoço, queria fazer para melhorar isso. Então, dor aqui na musculatura do pescoço é muita tensão, você pode estar ficando muito nervoso para cantar. Faz uns exercícios faz uns alongamentos, ó. Puxa assim antes de cantar, sabe? Rotação do pescoço, puxa para um lado, puxa para o outro, para frente, para trás, aqui, ó. Você pode puxar aqui assim, ó. Relaxa os ombros, alonga para trás, puxa assim tudo para trás, rotaciona. Tá tensionando muito e não necessariamente os músculos que estão ligados à produção do som, mas do pescoço. Não sei se você fica muito nervoso, aí você sente toda essa tensão. Você pode fazer um alongamentozinho, fazer uma massagenzinha, tal, aqui com a mão, nos músculos da face, tudo vai ajudar. Quando eu falei de pessoas que cantam com longo período, eu falei de hidratação, e eu acabei me esquecendo de falar uma coisa importante. Independente se você canta bastante, se você canta pouco, mas assim, quanto mais você canta, tem uma coisa que ela é assim essencial para a saúde da sua voz e para a recuperação das fibras musculares, que é o repouso. E o repouso vocal, ele está muito ligado ao sono. Então, ter um bom sono ajuda muito a recuperar qualquer abuso vocal e qualquer coisa que você tenha feito na voz. Independente de ter feito abuso ou não, quando você usa a voz bastante, você forçou essa musculatura. Então, o repouso, sono, ele vai trazer essa recuperação. Então, ter um bom sono, ter um bom repouso entre os momentos de treino, dormir bem à noite, clássico para tudo na vida, para sua mente, para o seu corpo em geral, e para a voz é essencial. E assim, o repouso vocal, né? Por exemplo, você vai cantar, evitar estar em ambientes muito ruidosos, barulhentos, que você tem que falar muito alto. Você vai cantar amanhã e foi numa festa, é muito difícil que você não tenha que gritar muito, sabe? Daí você acaba cometendo um abuso que vai te atrapalhar amanhã. Então, o repouso vocal é importante e o sono, assim, nem se fala. Essencial se você quer ter uma voz boa, ter um bom sono, um bom repouso. E aí o Rai tinha feito essa pergunta, né? Se eu não tirar um tempo para descanso, eu posso perder a qualidade vocal ou quanto mais treino, melhor? Tem que tirar um tempo para descanso, tá? Um treino, assim... eu treino toda semana, eu treino todos os dias, de segunda a sexta. 1 hora por dia tá ótimo. Se você ficar passando muito disso, você traz aquilo que eu falei lá, né? Mesmo com técnica certinha, você vai cantar um longo período, pode desidratar, você não precisa fazer um abuso vocal sem necessidade. 1 hora por dia para fazer um bom treino já vai trazer uma boa resistência e vai te ajudar a melhorar muito, muito mesmo. 1 hora por dia, quando a pessoa já tá nativa. Agora, se você está começando agora, é bem menos, tá? Aí ela colocou aqui, Anderson, Respiron Class. O Respiron, ele tem outras versões, mas ela usa esse Respiron Class, tá? Tem vários que a gente chama de incentivadores vocais, que é assim, eu vi que vocês se interessaram pelo assunto, e recentemente eu fiz até um curso com um fono, que é uma masterclass de incentivadores vocais, né? Que são coisas que vêm da medicina, vêm da fonoaudiologia e que estão sendo usadas hoje no trabalho no trabalho vocal mesmo, na parte dos cantores, né? Para o desenvolvimento dos cantores. E são vários, tem shaker, tem respiron, tem um TheraBand, que fala que assim que você usa para tirar as tensões e redirecionar, por exemplo, tensões excessivas, que nem ele falou, que traz tensão pro pescoço para essa, na hora do treino, para essa faixa, né, na hora de cantar. Tem máscaras para ajudar você a fazer exercícios semi-ocluídos. Nossa, tem muitos. Se vocês tiverem bastante interesse, deixa aí nos comentários que eu posso falar sobre esses aparelhos. Em geral, eles são bem em conta, tá? São coisas que são baratas, mas que tem que saber usar. O Laxvox, por exemplo, aquele tubo excelente. Anderson, por exemplo, para você que tá aí querendo trazer um pouquinho mais de tônus, mais de volume e precisa, né, disso, porque fala com frequência, excelente.
a Andrea falou, né? Ela disse que a voz estaria aquecida e contato com a água perde o aquecimento. Mas eu acho que, assim, não é tão rápido assim se você for tomando a água de golinho, que nem eu falei, perder o aquecimento tão rápido assim. E outra coisa, se você perder a hidratação, é bem pior, tá? Então, se hidrata assim. Ali, falando do que o Fábio comentou, né? A voz mista, ela é a voz de peito e cabeça juntos, tá? É bem isso mesmo. Quando você usa o mixed voice, é um equilíbrio dessas musculaturas, né? Usa, assim, equilibra essas musculaturas para você ter, então, essa voz mista, que ela consegue alcançar agudos e ter potência e brilho e tudo mais, né? É muito bom, mas vamos dizer assim, se a pessoa ainda não consegue usar bem a voz de cabeça, dificilmente ela vai desenvolver uma boa voz mista. Ela vai acabar fazendo aquilo que a gente chama de pull chest. Ela acaba conseguindo levar a voz de peito mais para cima, e aí tem muito TA, muita voz de peito, né? E acaba não sendo tão bom assim. Então, desenvolver uma boa voz de cabeça, ter consciência da voz de cabeça é importante, para depois fazer o mix voice. Beleza, gente? Espero, assim, ter conseguido esclarecer bastante coisas para vocês sobre essa questão de cantar sem acabar com a voz, tá? Sem ferrar com a voz, e a pessoa conseguir realmente cantar todos os dias e manter uma saúde vocal, sem perder a voz, sem ficar rouco, sem ficar com medo, sem desenvolver um problema. Isso é uma coisa muito importante para qualquer pessoa que tem um anseio de ser cantor profissional ou ser uma pessoa que canta, você tem uma banda que canta na igreja, independente da sua aplicação. Se você tem desejo de ser um vocalista, cantar com qualidade, sem perder a voz, é um objetivo a ser alcançado, né? E às vezes a gente fica aí no meio do caminho porque não sabe o que está atrapalhando. Então eu separei esse tema, separei essas coisas aí, e espero que vocês tenham curtido a live, espero que tenham conseguido esclarecer bastante as dúvidas de vocês. Tá joia, Fábio? Muito obrigada. Obrigado a todos que ficaram aí até o final, e a gente se vê na próxima live semana que vem, hein? Um abraço.